Boa tarde, pessoal. Então vamos começar mais um vídeo, né, do canal Saúde Mental no Cinema. O primeiro vídeo, né, a gente abordou o filme do Freud, Além da Alma. E a partir de agora, a minha ideia é trazer especialistas para a gente abordar as principais psicoterapias que existem, né? Então hoje, como Freud abordou a psicanálise, eu estou trazendo uma pessoa que conhece bastante, né, sobre psicanálise. Ele é um professor, tem um canal muito bom, né, que aborda temas teóricos. Depois eu vou deixar o link embaixo para quem quiser aprofundar. E a ideia é essa, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a teoria mesmo, o que que é, como é que funcionaria a psicanálise, né, a proposta da terapia, se tem contraindicação, enfim, a gente vai abordar vários temas, né? Então, Hélio, eu queria agradecer, né, a sua presença aqui. Eu sei que deve estar muito corrido aí com as aulas, enfim, de você poder disponibilizar esse tempo para a gente poder conversar. Fala um pouquinho de você. Tá. Bom, primeiro agradecer você, Leandro, pelo convite. Eu acho sempre muito legal poder participar daquilo que contribui, né, para discutir alguma coisa, ampliar o conhecimento. Eu acho isso muito legal. Então, bom, eu sou professor na PUC, sou psicanalista, professor na PUC e trabalhei, né, até recentemente, tive uma carreira iniciada na saúde mental também, né, no Hospital Galva Veloso, e aí tive todo esse envolvimento com a reforma psiquiátrica, né? Mas depois eu fui trabalhar no Tribunal de Família, né? No Tribunal de Justiça na área de família. Então é onde eu desenvolvi grande parte do meu trabalho e também da minha tese de doutorado, que diz respeito à possibilidade de ter uma escuta analítica ou psicanalítica num lugar como aquele. É isso. Uhum. Então, beleza, Hélio. Mais uma vez, obrigado. Então, vamos começar falando então, assim, né, o que é a psicanálise, uma definição mesmo, né, assim, eu tava dando uma lida, assim, parece, né, que as pessoas costumam falar que a psicanálise, ela foi a segunda modalidade terapêutica, né, a primeira teria sido a hipnose, né, que o Freud começou ali, alguns falam que aquilo foi a primeira, mas eu acho que a grosso modo mesmo, a primeira foi a psicanálise, né? Então, a gente pode dizer o seguinte: no tempo que Freud estava estudando e que a questão do tratamento mental estava em evidência, né, tinham pessoas tentando tratamentos diversos, né? Mas Freud passou pela hipnose antes, né? Ele estudou hipnose com Charcot e até você abordou isso no filme, né? No Freud Além da Alma, que é do primeiro vídeo. E depois com Breuer, né? Que Breuer já estava usando a hipnose, no método catártico e tal, então ele passou por ela. Mas essa ideia de que você pode tratar alguma coisa pela palavra, pela relação estabelecida e pela palavra, acho que a gente pode dizer que começou com Freud mesmo, quando ele abandonou a hipnose, né, por exemplo, como técnica, e passou a usar associação livre. Né? Então, realmente, ela, de certa forma, está nessas origens da ideia de que falando você pode estar tratando de alguma coisa também. Uhum. Então, vamos dizer assim, a tradução da palavra psicanálise significa, talvez, dividir a mente, vamos colocar assim, literal, É, né? Uma coisa assim. assim, Freud dizia que a psicanálise era um método de investigação, um método de tratamento e uma teoria, né? Sendo que tratamento e investigação são muito próximos. O tratamento ou o método é um tipo de investigação, né? É uma forma interessante de dizer da psicanálise. Então, essa palavra, né, assim, análise, ela tem a ver com fragmentação mesmo, com a ideia de que você vai encontrar trechos, pedaços, fragmentos, por exemplo, como Freud no início, lembrança, né, a lembrança traumática, no início ele estava muito centrado nisso, depois isso vai mudando um pouco, mas eu acho que manter o nome psicanálise, com análise aí, né, psicoanálise, é diferente dessas outras teorias, faz uma contraposição com essas que acham que pode haver uma síntese mental, encontrar o um ou a harmonia mental de novo.
Para a psicanálise não é possível isso. Há uma divisão, né, inconsciente, pré-consciente, consciente, que não tem como resolver, né? Isso não se cura. Isso a gente lida e a gente encontra formas melhores de lidar. Mas acho que é por isso que o nome psicanálise continua sendo interessante nesse sentido que você destacou. Uhum. Já, então, falando, já que você tocou nessa questão do inconsciente, né? É isso a base, então, do tratamento mesmo? A questão do Do inconsciente, né, o inconsciente, conceito, é. sim. O que se criou com Freud, é claro, a psicanálise tem uma variação grande depois, né, com os pós-freudianos, formas diferentes de lidar com o conceito de inconsciente, mas ele é aquele conceito que dentro da psicanálise tem uma articulação própria que não existe em nenhuma outra, né? Então, assim, é um conceito próprio de inconsciente, mesmo que algumas outras teorias possam usar a palavra inconsciente, não é a mesma concepção freudiana, né? Uhum, E ele é o central, foi o conceito que, de certa forma, impactou, de certa forma, a cultura e aí fez com que outras ciências, inclusive, começassem a repensar algumas coisas, né? Antropologia, sociologia, não que elas modificaram por isso, mas causam diálogo, né? Então, o conceito central é inconsciente, é o fato de que a nossa subjetividade tem uma divisão e tem uma parte dela que é completamente inacessível e outra que até é acessível em função de que é possível resgatar alguma coisa desse desejo inconsciente. Mas tem uma parte que é completamente inacessível, que é esse fundo pulsional. E isso é a nossa divisão. Então, o inconsciente está ali, né, como alguma coisa que produz efeitos na vida. uhum. Fundamentalmente é isso. Tem muita coisa, né? Se a gente for estudar mesmo assim, a gente pensa que quem procura um terapeuta, né, ou busca ajuda, é porque está passando por algum sofrimento, né? Vamos colocar assim. Então tem que ter algum sintoma, né? Mas se a gente for aprofundar nesse assunto, a gente sabe que tem pessoas, grandes empresas que utilizam conceitos aí até para vender produtos. A gente vê teorias aí que políticos, né, utilizam conceitos aí para manipular, enfim, a gente tem muita coisa, mas eu acho que vamos tentar focar na doença, vamos colocar assim, né? Como é que, então, vamos falar sobre o sintoma, né? Lá no texto do Freud, no filme, ele não chega a abordar, eu não estou lembrado, sobre, né, as instâncias, vamos colocar assim, né, que é aquela divisão topográfica, né? Vamos falar um pouquinho de como que se geraria, né, a teoria do sintoma, né, para o paciente buscar ajuda, vamos colocar assim. Então, quer dizer, dentro da psicanálise aí, mesmo freudiana ou pós-freudiana, a gente tem uma variação grande sobre a compreensão disso, né? Mas aproveitando que você fez esse vídeo com o Freud Além da Alma, né, que eu acho legal retomar, ali no filme é um filme romanceado, mas ele vai até o momento em que Freud já estava criando mesmo as ideias da psicanálise, né? Então ele estava ainda naquilo que a gente chama de primeira tópica, né? Quando a gente fala do ego e superego, a gente está falando Da da segunda. segunda tópica que eles dizem, né? Nem é bem uma tópica porque são instâncias, mas enfim é chamada assim. Mas na primeira tópica, a questão principal era justamente essa divisão entre inconsciente e pré-consciente e consciente. É uma grande divisão, né? Tem pré-consciente e consciente, mas eles não são, a divisão não é tão relevante assim, é mais entre inconsciente. Nesse caso, Freud começa pensando no sintoma. Quando a gente fala sintoma em psicanálise, também tem que ter um parênteses, né? Sintoma teria a ver com, vamos chamar primeiro de sofrimento. Então a pessoa está em sofrimento, né? Ela apresenta um sofrimento por diversas razões. Esse sofrimento que Freud entende, para ser mais sucinto aqui, ele estaria ligado à ideia de um conflito psíquico, né? Então, há um impulso, né, há um impulso pulsional que aparece para a gente, ou aparece conscientemente como um desejo. Esse desejo ele entra em conflito com outras questões que dizem respeito a outros desejos, a ideais, a regras sociais, né? E esse conflito, que é uma coisa própria do eu, né, o Freud vai dizer do ego, esse conflito faria com que era preciso encontrar uma solução de compromisso, por exemplo, né?
Então, aí, qual que é a resposta? O sintoma ou o sofrimento que o sujeito apresenta, e que ele desconhece a origem, ele seria uma conjunção de satisfazer de uma forma desviada a pulsão ou o desejo, né? É mais fácil falar o desejo, satisfazer o desejo e não satisfazê-lo ao mesmo tempo. As duas coisas encontram-se naquele sintoma ou naquele sofrimento que a pessoa apresenta, né? Então, essa é a primeira concepção de Freud, que, de certa forma, vai continuar durante a obra toda. Mas se a gente pensa na segunda instância, né, com ego, id, superego, que são os termos que a gente conhece mais, eu estou dizendo em relação a uma tradução que fosse eu, supereu e isso, né? Mas pensando no ego e superego, aí a questão vai continuar sendo, o fundo, a questão é pulsional, aparece como desejo, tem uma defesa em relação a isso, né? A noção de defesa psíquica é muito importante. E aí haveria um conflito, então, do ego, né? Com isso que vem como moção pulsional, e também numa relação aí, nesse momento já é possível falar, com também essa parte inconsciente do ego, porque na segunda instância, Freud vai localizar também, vai dizer também que o próprio eu tem uma parte inconsciente. Não é só o inconsciente esse da pulsão, mas tem uma parte inconsciente do eu, que de certa forma se liga a uma parte das suas identificações, ou aquilo que ele chama de eu ideal, né, o ideal do eu. Então há um conflito que articula tudo isso, e isso aparece como um sofrimento, porque a pessoa não é capaz de elaborar esse conflito, ela não é capaz de dar um sentido ou um destino para aquilo que vem como pulsão e aparece como desejo. Isso de forma bem geral, né, bem geral, porque aí a gente está falando daquilo com que Freud criou a psicanálise, que é o campo da neurose, né? Mas bem geral seria mais ou menos isso. Não sei se está muito legal assim. Sim, não. Tá? Não? Eu já li muito assim, livros tentando dar exemplos, cita, né, alguma metáfora. Você tem alguma simples que poderia explicar assim, para o pessoal que é às vezes mais leigo, por exemplo, né? Sim, sim. Ó, eu acho o seguinte, um exemplo que é muito legal de dar é claro que ele tem a sua particularidade, né? A gente sempre vai falar de psicanálise, tem que tomar cuidado com generalização, né? Mas um exemplo legal de dar são alguns casos em que a pessoa tem fobia, por exemplo, né? Vamos pegar um caso assim. Poderia se pensar em muitos outros, mas vamos pegar um caso de fobia, que eu acho que é assim que a gente consegue introduzir um pouquinho. Então, por exemplo, no caso de um animal fóbico, vamos pensar um animal fóbico. A pessoa tem uma fobia que é simplesmente estar aterrorizado ou completamente em pânico frente a um determinado animal ou inseto, seja o que for, né? O que acontece com isso seria o seguinte, se a gente pensar na explicação psicanalítica, né? A pessoa não vai ter nenhuma noção disso. O trabalho para isso aparecer seria numa análise mesmo, no atendimento. Mas então, a pessoa, há uma moção pulsional, ela aparece como um desejo, esse desejo é conflituoso por ser proibido, interditado ou entrar em conflito com outras questões. O que acontece então? A pessoa, esse desejo é recalcado, essa é a ideia, ele se torna inconsciente, né? É uma representação que se torna inconsciente, e o afeto, a carga libidinal, a carga de energia ligada àquela representação, vai ter que ter um outro destino. No caso de uma fobia, ou de algumas fobias, essa carga libidinal ou energética, afetiva, como Freud diz, ela se liga a uma representação, por exemplo, desse animal. Então, o que acontece aí para a gente pensar, por exemplo, em solução de compromisso? Esse animal fóbico, que agora é o centro da atenção daquele sujeito, é porque ele tem um vínculo qualquer associativo com aquilo que foi recalcado. E ele tem a mesma carga de intensidade daquilo que foi recalcado. Só que o sentimento que aparece não é mais aquilo que acompanhava a representação recalcada. O que acompanhava a representação recalcada poderia ser um desejo, amor, um sentimento erótico ou um sentimento de ódio, alguma coisa que não foi possível assimilar, né? Então, com o recalque do representante, ou dessa representação do desejo, ela se desloca para outra. Então, agora a pessoa tem medo daquilo ali e ela tem um pavor, mas não é exatamente daquilo.
Aquilo está no lugar de alguma coisa que foi recalcada. Essa que é a ideia. E aí, a solução de compromisso aparece como nesse exemplo? É o fato de que a pessoa pensa muito nesse animal fóbico, porque ela não pode encontrar, porque ela detesta. Esse animal passa a ocupar um espaço na vida da pessoa para ela fugir dele. Né? Então, assim, aí a gente vê como que é satisfazer e não satisfazer o desejo ao mesmo tempo. Né? Uhum. Satisfazer de uma forma substitutiva. Não Uhum. sei, espero que tenha sido claro, Sim. assim, só para fazer Aham. um exemplo. Sim. Tá? Vamos falar um pouquinho então de como o terapeuta consegue, né, assim, ajudar essa pessoa, né? A gente já falou um pouquinho, mas vamos dar talvez nomes mais claros, né? Aquela questão de como que funcionaria a análise, né? Tá. Então, bom, aí a gente tem que fazer uma diferença, eu acho legal, porque tem essa questão do trabalho nas instituições, no SUS, ou seja onde for, como no tribunal, no meu caso, tem muitas instituições onde tem alguém que pode estar lendo aquela realidade pela psicanálise, né? Mas a análise mesmo, essa do atendimento individual, né? Pelo menos na vertente que eu entendo a psicanálise chamada psicanálise pura, ou como Lacan diz, psicanálise em intenção, ela é um a um, né? Ela acontece ali na análise, né? No analista e o senhor analisando, pensando nesse setting, né? Qual que é a questão aí? O analista vai investigar, né, aquela questão da investigação, através de perguntas, de deixar a pessoa falar. Quem fala ali tem que ser mesmo o analisando, né, quem está procurando. O analista fala muito menos, porque ele está ali para escutar, para perguntar, para marcar uma palavra, para talvez fazer uma pequena interpretação. Na medida que uma relação transferencial, né, acontece ali, e esse caminho vai sendo feito pela associação livre, pela repetição de algumas questões que acontecem na transferência. Isso que estava recalcado ou afastado, né? Estou usando os termos bem freudianos mesmo, ele pode ser resgatado. E resgatado dentro dessa relação transferencial onde está sendo trabalhado, e daí sim isso encontrar um outro caminho que é uma elaboração, né? Então, aquelas questões que dizem respeito ao desejo, que são questões que a gente traz marcadas desde a infância, né? A minha relação com cada um que cuidou de mim e com quem eu me relacionei também com as outras crianças, mas principalmente os adultos que cuidaram de mim, me marcaram de diversas formas, nas relações de desejo e de amor, né? O que é o amor, qual a demanda de amor, como é que eu ofereço alguma coisa para o outro, recebo do outro, isso dentro do campo da sexualidade infantil, que é outro conceito psicanalítico, a pulsão, né, que vai ser marcada aí, que vai aparecer como um desejo, que pode ser conflitivo. Então, na medida que isso pode ser elaborado, algumas coisas se desfazem. A gente poderia dizer que assim é como se desenlaçasse alguns nós, né, para abrir para outros caminhos. Agora, não significa que isso sempre vai acontecer ou que isso aconteça de uma vez, né? A psicanálise mesmo, essa análise, ela vai caminhar. Então, tem muita gente que vai para tratamento analítico ou procura um psicanalista e vai resolvendo algumas coisas ali e pronto, acabou. Ela não há um motivo para continuar para ela mesma, ela não tem esse interesse. Resolveu algumas coisas, pronto, chegou em alguns pontos, concluiu-se alguma coisa, concluiu-se que alguma coisa muda, concluiu-se que não vai mudar, que é isso mesmo, e pronto. Mas tem aquelas pessoas que vão seguindo a análise, como os próprios psicanalistas, que para se formarem, para se colocar nesse lugar, tem que fazer análise, justamente, senão não consegue escutar o outro, né? Se a gente não trabalha a questão das nossas questões inconscientes, a gente não vai conseguir ajudar os outros, não vai conseguir escutar os outros, né? Então, a análise que vai durar longos anos, né, ela acontece com algumas pessoas, com muitos psicanalistas, que é o que é a formação mesmo, para que aí se chegue naqueles pontos mesmo, fundamentais, da fantasia, das primeiras relações, que algumas coisas mudam ali, né? Mas não é para todo mundo, e, como diria a Rudinesco, né, que eu acho legal, a Elizabeth Rudinesco, ela fala, psicanálise é uma viagem, né? Nesse sentido de análise mesmo, extensa, né? Mas é uma análise extensa que não tem padrão para acontecer, né? Aí
não sei se eu estou falando muito aqui, Leandro, mas é só para colocar uma diferença, né? A Uhum. análise não tem padrão, assim, no sentido, tem que ser tantas vezes por semana, tem que ser... Não, ela precisa encontrar alguém que faça uma escuta do ponto de vista da psicanálise, né? Se ela for de 15 em 15 dias, pode ser que alguma coisa funcione aí, pode ser que não. Tem que ver cada caso como é. Porque tem algumas instituições que defendem essa questão de que a análise é 3 ou 4 vezes por semana, durante tantos anos. Eu não entendo que existe padrão, eu entendo que o que mobiliza o sujeito e pode fazê-lo sair daquela posição sintomática ou de sofrimento que ele está e reelaborar alguma coisa, isso é a análise. Agora, a análise na instituição, ou o psicanalista na instituição, não tem análise na instituição, ele também pode fazer alguma coisa nesse sentido, assim, desde que ele se coloque para escutar a pessoa que chega como sujeito, sujeito do desejo, né? Esse sujeito que está mobilizado por alguma coisa do seu próprio desejo, no seu conflito, desde que ele se coloque, alguma escuta é possível acontecer. Uma escuta não significa que é análise, mas é uma escuta, como algumas pessoas diriam, implicada com a psicanálise, né? Ligada à psicanálise. Isso é chamado de psicanálise, por exemplo, psicanálise aplicada, né? Ou psicanálise em extensão, como diz Lacan. Então, é possível. Né? No meu trabalho no tribunal mesmo, eu acho que a minha tese foi justamente defender que é possível receber as famílias em conflito, disputando guarda, convivência, uma escuta que fizesse com que esse sujeito do desejo ficasse mais em evidência, que aquilo que movimenta o sujeito aparecesse mais do que a demanda jurídica necessariamente, uma outra demanda, uma outra questão, que às vezes é importante, às vezes não, mas quando é importante, ela causa efeitos nos casos. Eu imagino que trabalhar na saúde mental, como eu vejo meus colegas e toda a produção de quem é da psicanálise trabalha na saúde mental, é por aí também, né? É saber que está ali frente a alguém que está sofrendo, que demanda algum tipo de cuidado, que tem seu conflito, que não sabe por que sofre, mas que está querendo falar. E é nessa fala que vai ser possível mobilizar alguma coisa. Não vai ser a análise como no consultório, não tem jeito de ser, mas tem jeito de ser uma escuta que está relacionada à forma como o analista se posicionaria frente ao sujeito que chega para ele. Não como um objeto, mas como um sujeito mesmo, um sujeito que vai falar sem saber o que diz. Né? Estou Uhum. tentando colocar em palavras assim mais gerais. Certo.